Muito boa noite, pessoal. O pessoal está dormindo? Boa noite, pessoal. Meu pai falou que o meu filho, Davi, tem 4 meses, não quis vir. Eu deixei ele lá, se ele pegar um Uber e vier, ele chega daqui a pouco aí. Mas eu acho que não vai acontecer. 4 meses, né, pessoal? Tá novinho ainda. E ele tem que dormir umas certas horas lá, tem uma agenda. Ele já tem mais agenda do que eu, coitado. Uma alegria muito grande estar novamente com os irmãos aqui e ouvindo as músicas e também vendo todo o que a Igreja Pérola tem feito e como tem focado a sua vida e a sua trajetória na figura de Cristo, como já dá para ver até nos painéis, menos de mim, mais de Cristo em mim de um lado, Cristo como pedra angular, o painel aqui dos 25 anos da Igreja Batista Pérola dos Mares. É muito interessante a gente poder parar um pouco e entender o que esse Cristo significa. Eu convido vocês a já deixar abertas as suas Bíblias no livro do profeta Isaías. Nós vamos falar um pouco hoje sobre o Antigo Testamento e de uma forma muito, vamos dizer assim, clara, eu quero trabalhar com os irmãos a ideia do que significa esse nome que está ali na ponta e que está aqui no meio, esse nome Cristo. Porque às vezes na nossa lida, na nossa vida de igreja, de vir aos domingos, de cantar músicas como nós cantamos, pode ser que isso se torne meio automático. Está aqui o pastor Arno Hübner. Sabia que o nome dele fala assim? Hübner. Já aprenderam? Isso é bom. Fernando tem 30 nomes depois, né? Aburto e Nostroça e lá vai mais coisas aí, tudo mais. Jussara, que é Marques. A gente acha que Cristo é o sobrenome. Jesus Cristo. Jesus Cristo. E nós não tomamos isso como sendo automático. Na verdade, Cristo deveria ser o título, a forma como ele é chamado. Jesus, o Cristo. Porque no grego, a palavra Cristo, que vem no caso aqui, ela está latinizada e depois portuguesada. Já falamos Cristo em português. Em grego se fala Christos. Significa aquele que foi ungido, ou o ungido, que é a palavra hebraica Mashiach, ou Messias. Cristo e Messias significam a mesma coisa. Vamos ler capítulo 7 do livro do profeta Isaías. E aqui vocês vão ter também um pouco de panorama bíblico do Antigo Testamento, em especial do profeta Isaías. Capítulo 7, a partir do verso 1, nos diz o seguinte: Quando Acás, filho de Jotão e neto de Uzias, era rei de Judá, o rei Rezim da Síria e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, atacaram Jerusalém, mas não puderam vencê-la. Informaram ao rei: a Síria montou acampamento em Efraim. Com isso, o coração de Acás e do seu povo agitou-se, como as árvores da floresta agitam-se com o vento. Então o Senhor disse a Isaías: saia e leve o seu filho, Sear-Jazube. Se você tem um gato e não tem nome, um bom nome para você botar no gato. Sear-Jazube. Vai encontrar-se com Acás no final do aqueduto do açude superior, na estrada que vai para o campo do lavandeiro. É importante, a gente vai continuar a leitura, mas é importante quando você lê o texto bíblico, talvez você tenha uma Bíblia que ela não tenha esses aparatos, não tem essas ferramentas. Uma Bíblia mais simples, onde só tem o texto, isso não tem nenhum problema. Se você tiver acesso a um celular, eu vou fazer uma pergunta aqui: quem aqui não tem acesso ao celular? Ninguém levantou a mão. Existem ferramentas em português que ajudam você a entender o texto. Uma delas é um aplicativo chamado Rota 66. Se você já baixou o Rota 66, muito bem, se não, faça. Rota 66, ele explica toda a Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse. São 1189 capítulos, eu decorei esse número. 1189 capítulos na Bíblia, e ela fala de todos os capítulos da Bíblia. Nesse caso aqui, nós temos esse nome, Sear-Jazube. O que significa Sear-Jazube? Significa aqueles que vão pegar os despojos depressa, ou seja, um remanescente voltará. A ideia é de que o que Deus está prometendo nesse capítulo vai acontecer de tal forma tão real que vocês têm que ser rápidos para pegar os despojos.
É isso que Deus está prometendo, porque ele fala o seguinte na sequência: diga a ele, tenha cuidado, acalme-se, não tenha medo, que o seu coração não se desanime por causa do furor desses restos de lenha fumegantes. Quem são os restos? Rezim, a Síria e o filho de Remalias, que está ali no norte de Israel. Porque a Síria, Efraim e o filho de Remalias têm tramado a sua ruína, dizendo: vamos invadir o reino de Judá, vamos rasgá-lo e dividi-lo entre nós, e fazer o filho de Tabeel reinar sobre ele. Assim diz o soberano, o Senhor: não será assim, isso não acontecerá, pois a cabeça da Síria é Damasco, e a cabeça de Damasco é Rezim. Em 65 anos, Efraim ficará muito arruinado para ser um povo. A cabeça de Efraim é Samaria, e a cabeça de Samaria é o filho de Remalias. Se vocês não ficarem firmes na fé, com certeza não resistirão. Disse ainda o Senhor a Acaz: peça ao Senhor, ao seu Deus, um sinal milagroso, seja das maiores profundezas, seja das mais elevadas alturas. Mas Acaz disse: não pedirei, não porei o Senhor à prova. Disse então Isaías: ouçam agora, descendentes de Davi. Não basta abusarem da paciência dos homens, também vão abusar da paciência do meu Deus. Por isso, o Senhor mesmo dará um sinal a vocês. A virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, e o chamará Emanuel. A gente sabe que essa é uma profecia que, durante a história, foi tratada como uma profecia messiânica. E esse Emanuel são a junção de duas palavras no hebraico, Emanu e El. El como a divindade, como o Deus maior. Emanu é está entre nós, está conosco. Então esse é o Deus que vai estar entre nós, que vai habitar entre nós. Esse é o nome que é dado, muito obrigado. Esse é o nome que é dado ao filho dessa virgem, que Deus está dizendo aqui que ficará grávida. E o que vai acontecer na sequência? Ele comerá coalhada e mel até a idade em que saiba rejeitar o erro e escolher o que é certo. Mas antes que o menino saiba rejeitar o erro e escolher o que é certo, a terra dos dois reis que você teme ficará deserta. O Senhor trará o rei da Assíria sobre você e sobre o seu povo e sobre a descendência de seu pai. Serão dias como nunca houve desde que Efraim se separou de Judá. Ele está dizendo aqui que essa promessa, a gente troca rápido, ele está dizendo que essa promessa está com garantia de cumprimento. Por isso que o nome do filho do profeta é Sear-Jazub, ou seja, quando isso acontecer, vão rápido lá e peguem os despojos. Porque Deus está prometendo uma punição para esses reis que estão se colocando contra o reino de Israel, no caso o reino de Judá aqui, do qual Acaz é o rei. Mas antes da gente entrar especificamente no texto, para a gente poder explicar um pouco mais, eu queria fazer uma digressão, um caminho aqui a respeito de quem é esse profeta que escreve. O livro de Isaías é um livro fantástico. Se nós temos no Novo Testamento o livro de Romanos, a carta de Paulo aos Romanos, como a suma teológica do apóstolo Paulo, que explica toda a história da salvação. Se você não leu Romanos ainda, convido você a começar hoje. São 16 capítulos, lê um por dia. Você vai tentar ali, vai conseguir compreender um pouco mais do que aconteceu com você, o que aconteceu comigo, o que aconteceu com a Igreja Pérola, o que aconteceu com toda a humanidade, que fez com que Deus se deslocasse do seu lugar e se entregasse por nós na figura do Cristo, do Emanuel, saindo do seu lugar, do seu trono, para estar junto de nós, para habitar conosco. Romanos explica isso. Se você tem Romanos no Novo Testamento, você tem Isaías no Antigo Testamento. Isaías, ele é o profeta, o maior dos profetas, é o que mais escreveu, e isso já levantou muitas dúvidas. Quanto tempo viveu Isaías? Por quê? Porque Isaías claramente tem 3 sessões no seu livro. A primeira sessão vai mais ou menos até o capítulo 39. E é o período em que Isaías está vivendo entre 4 reis. Se você quiser abrir a sua Bíblia, aí não precisa, mas se você quiser abrir, no capítulo 1, verso 1, diz o seguinte: e visão que Isaías
filho de Amós, teve a respeito de Judá e Jerusalém, durante os reinos de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. 4 reinos em que Isaías está profetizando. No reino de Uzias, capítulo 6 de Isaías, tem aquele famoso verso que já virou até corinho, já virou hino. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono, e as abas de suas vestes cobriam todo o templo, os serafins estavam diante dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, com 2 voavam, e cantavam uns para os outros, dizendo o quê? Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Esse trecho de Isaías demarca a primeira visão que ele tem. Parece que ele está um pouco, vamos dizer assim, fora de ordem, porque está no capítulo 6. Mas, na verdade, Isaías começa com as profecias, depois ele vai contar como que isso aconteceu. E aí, no capítulo 6 ele marca isso, fala, olha, minha primeira visão foi assim, eu vi o Senhor no alto e sublime trono. E aí vem o capítulo 7, que ele já está falando de Acás, que é o terceiro. Vamos ter mais 39 capítulos, menos 7 dá 32. 32 capítulos para ele falar de Acás e depois de Ezequias. Aí o que acontece do capítulo 40 em diante? Do capítulo 42, na verdade, que começa, você tem uma segunda sessão no livro de Isaías. E quando você lê as profecias desse trecho do livro de Isaías, Isaías parece estar falando para um povo diferente. Ele parece estar falando para um povo que não tem mais reino. O que os estudiosos disseram? Esse período é o período do exílio. Mas nós temos um problema. O último rei de Israel, o último rei do Reino do Norte, reinou até o ano 722 antes de Cristo. Estão me acompanhando? 722, queda de Samaria. A queda de Jerusalém acontece em 586. Temos um lapso temporal aqui, temos um grande espaço de tempo. É o mesmo Isaías? O que os estudiosos entendem? Você tem 2 formas de olhar para o texto. Uma é a forma mais tradicional, que o pessoal gosta de ler, porque traz paz ao coração, que Deus revelou tudo para Isaías. Deus explicou tudo para Isaías. Tem uma outra, que eu não tenho tanta dificuldade de crer também, mas já é um pouco mais controversa, que é o quê? Que Isaías, na verdade, fundou uma escola de profecia, assim como Elias fez com Eliseu. Se você ler a história de Elias e Eliseu, tem uma escola profética. Lembra onde Eliseu está quando o servo de Naamã vem, quer dizer, Naamã, que é servo do rei da Síria, vem falar com ele? Ele está na escola de profetas. Então existia essa prática. Então Isaías, o livro, seria a composição dessa escola. Temos um segundo Isaías que escreve quase 200 anos depois. E aí depois nós temos um terceiro pedaço do texto que vai ali por volta do capítulo 55 até o final do livro, que é já o povo retornando à sua terra. Olha quantos períodos estão sendo tratados no livro de Isaías. Quase 300 anos de história. Aí você fala, então a Bíblia não é mais confiável. Pelo contrário, aí que ela é confiável. Porque o trabalho profético, a gente tem uma ideia de profecia que ela é um pouco diferente. A gente vê hoje em dia o que se acontece de profecias em alguns ambientes religiosos como sendo só bênção para a pessoa, eis que te digo, vou profetizar sobre a sua vida, ou sendo adivinhação. O profeta vai adivinhar o que vai acontecer com você. Não é isso que é o profetismo na Bíblia. Sabe qual é a primeira função do profeta? A primeira função do profeta é ser um analista político. Olha o capítulo 7 que nós lemos. O que está sendo dito para o rei de Israel, o rei de Judá, no caso? Está tendo um movimento político e militar aí. Está vindo o rei da Síria, está vindo o filho de Remalias, que é o rei de Israel, estão descendo para atacar você. O profeta precisa analisar a situação política que ele está envolvido. Analisar como os povos estão se mexendo. Depois de fazer essa análise, ele traz o oráculo do Senhor. Pode ficar tranquilo que Deus já me disse que isso não vai acontecer. Só que aí qual é o problema? O problema nós vemos aqui a partir do verso 10. Porque no verso 10, Acás recebe uma direção do Senhor. Acás, peça ao Senhor, ao seu Deus,
um sinal milagroso. Não é um profeta que está dizendo, não é alguém que teve uma ideia. O próprio Deus está falando para ele: Acaz, peça um sinal. Peça um sinal, eu vou te mostrar como eu estou com você. Eu vou te mostrar como essa profecia que eu acabei de dizer aqui, que não vai acontecer nenhum ataque a Israel, e esses dois reinos vão se acabar, vai se cumprir. Peça. E aí Acaz diz: não pedirei, não porei o Senhor à prova. Sabe qual é o problema desse texto? E que é o problema que a gente muitas vezes está envolvido também? A gente quer ensinar a Deus como é que faz as coisas. Deus está falando: confia em mim, pode pedir uma prova. Não, eu estou tentando ao meu Senhor. A gente não quer fazer como, por exemplo, Gideão fez. Lembra da prova de Gideão? O Senhor falou que você tem que atacar lá os midianitas. Ah, não, peraí, eu vou botar um chumaço de algodão aqui. Se em volta tiver seco e o chumaço estiver molhado, aí o Senhor está falando comigo. Aí acontece. Aí falando: não, peraí, isso aí pode acontecer, porque pode ter caído orvalho, depois secou a terra. Não, então eu quero o inverso. Eu quero a terra molhada e o chumaço seco. Aconteceu também. E ele foi fulminado pela ira do Senhor, porque estava provando ele? Nós temos que entender o que Deus quer de nós. Nós temos que ter uma visão clara daquilo que Deus quer de nós. Para nós colocarmos, não Deus à prova, mas para nós provarmos desse Deus que nos pede que nós provemos Ele. E essa prova, esse sinal milagroso que ele pediu, serviria justamente para que Acaz acalmasse o coração. E um rei calmo é um povo calmo. Agora, se o rei está agitado, como é que o povo fica? Não está dizendo o texto aqui, ó, quando eles falaram isso, olha o que o povo fez. Ele disse assim, ó, quando falaram: a Síria montou um acampamento em Efraim, verso 2, perdão. Aí ele continua dizendo: com isso o coração de Acaz e do seu povo agitou-se, como as árvores da floresta agitam-se com o vento. O povo ficou tremendo de medo. O povo ficou sem saber o que fazer. Se o nosso rei está com medo, quem sou eu, o povo, para não ficar com medo? Então eles se desesperaram. E aí Deus manda o oráculo para ele, ele não confia. E aqui tem uma das provas do amor e da misericórdia infinitas do nosso Deus. Porque o texto vai continuar dizendo o seguinte: Isaías vai falar até com uma certa raiva, né? Vai dizer assim: ouçam agora, descendentes de Davi. Não basta abusarem da paciência dos homens, também vão abusar da paciência do meu Deus? E aí o que acontece? Não é mais Acaz que pede um sinal a Deus, mas é Deus quem dá o sinal. Ele fala assim: ó, por isso o Senhor mesmo dará um sinal a vocês. E isso aqui é interessante porque isso remonta para a história de Israel. Remonta para a história até antes da lei. Remonta para uma história lá atrás. Quando nós vamos pensar nisso que está acontecendo aqui em Isaías capítulo 7, nós temos a história de Abraão na cabeça. Quando a gente lembra da história de Moisés no Monte Horebe ou no Monte Sinai, há uma discussão da localização desse monte até hoje, não acharam lá onde Moisés subiu, estão procurando. Mas assim, quando você vai pensar lá em Moisés, capítulo 19 de Êxodo vai dizer assim, Deus falando para Moisés e para o povo estava ouvindo. Deus fala para Moisés assim: se vocês seguirem os meus estatutos e os meus mandamentos, vocês serão para mim um tesouro pessoal. E vocês serão para mim uma nação, um reino de sacerdotes. Capítulo 19 de Êxodo. Qual é o problema? Nós temos um se. Na teologia nós chamamos isso de contrato de bilateralidade, ou contrato bilateral, porque tem duas partes. Em outras línguas, se chama contrato de suzerano e vassalo, porque você tem um rei ou um cara que é muito forte, ajudando o cara que é mais fraco, e fala assim, ó, se você colher direito, eu vou te dar comida. Então você tem esse tipo de contrato entre Deus e o povo de Israel ali no Monte Sinai. Tá certo? Aí nós voltamos para Abraão, capítulo 15 de Gênesis. E aí diz que Deus fala para Abraão: pegue esses animais, aí tem a lista de animais, parta-os no meio e coloquem, como vocês estão sentados aqui, metade do animal para um lado, metade do animal para o outro. Isso no mundo antigo era uma forma de assinatura de contrato. Então vamos supor que eu e o pastor Arno queremos fazer uma aliança. Ele está do lado de lá, na porta,
e eu estou do lado de cá. E os animais mortos, sangrando, estão aqui, metade de um lado, metade do outro. O que acontece? Quando eu faço um contrato, uma aliança com ele, eu passo do meu lado para o lado dele, ele passa do lado dele para o meu lado. E com esse gesto, o que nós estamos dizendo? Que aconteça comigo e com a minha família o que aconteceu com esses animais se eu romper o contrato com você. Isso é um contrato do mundo antigo. Mas se você ler o capítulo 15 de Gênesis, diz que Deus fez Abraão cair num sono profundo. E densas trevas tomaram o lugar. E um fogareiro esfumaçante, que era a presença do próprio Deus, passa no meio dos animais. Abraão não passa. Você sabe o que isso significa? Que quem está garantido o contrato é o próprio Deus. Ele não depende do que Abraão vai fazer. Abraão, sobre a sua descendência, todas as nações da terra serão abençoadas. Não perguntei a sua opinião. Vai acontecer. É um contrato unilateral. É Deus quem está garantido. Existem outros contratos na Bíblia unilaterais. Por exemplo, quando Deus vai prometer a Davi que nunca faltará um rei sobre o trono, da linhagem de Davi. Quando ele faz isso, também é Deus quem garante o contrato. Não é Davi, pelo que Davi vai fazer, que garante o contrato. Aqui está a mesma coisa. Quando você vê Acaz dizendo, Senhor, não vou te pôr à prova, Deus fala, pode deixar que quem está garantindo aqui sou eu. Não é pelo que você vai fazer, Acaz. Diz o seguinte, o Senhor mesmo dará um sinal a vocês. A virgem ficará grávida, dará à luz a um filho e o chamará Emanuel. Então, quando a gente lê Isaías, e esse trecho para mim é muito emblemático, nós estamos lendo daquilo que é chamado de o livro do Emanuel. São 3 textos que falam sobre esse Emanuel. É o Isaías 7 que nós acabamos de ler. Também o capítulo 9, quando vai falar, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, o governo estará sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. E ainda diz o verso 7 desse capítulo, ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino estabelecido e mantido com justiça e retidão desde agora e para sempre. Quem que garante isso? O zelo do Senhor dos Exércitos. Yahvé Tsavaot, o Senhor dos Exércitos. É Ele quem garante essa promessa. No capítulo 11 vai dizer, um ramo surgirá do tronco de Jessé e das suas raízes brotará um renovo, o Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor, ele se inspirará no temor do Senhor. Então o que a gente entende desse livro do Emanuel, que nós estamos falando aqui agora? É o nascimento divino e é a natureza desse Messias. Ou seja, ele não é um Messias que vem dos homens, é o do próprio Deus, é Deus quem dá ele. Tem uma linhagem real, porque vem do tronco de Jessé, aqui é uma figura de linguagem. O que é o tronco? É a raiz, é como se fosse a família, e daquela família de Jessé vai ter um broto. Davi é um broto desses, e dela vai surgir um novo broto, que será o próprio Messias. Ele vai estabelecer um reino eterno de paz e justiça universais. Agora, meus irmãos, eu vou até beber água, porque eu queria que vocês pensassem. Eu fiz alguma coisa errada aqui, mas não tem problema. Eu queria que vocês pensassem. Esse é o Messias que nós vimos em Jesus? Jesus é esse Messias? Cadê o reino de paz? Vocês já viram como é que está o mundo? Vocês têm acompanhado as notícias aí? Tá bonito, né? Como é que são as coisas lá fora? As nações estão se engalfinhando. Que reino de paz é esse? Como que esse Jesus está dizendo que ele é o Messias? Aí vem uma questão sobre a profecia também muito importante. Porque uma profecia, ela não necessariamente tem um cumprimento imediato. As profecias, elas são sim uma análise imediata, mas elas também têm uma análise que nós chamamos de escatológica, ou um cumprimento tardio. Existem profecias, por exemplo, de Zacarias, que se cumprem no tempo de Jesus, profecias de Malaquias, que se cumprem no tempo de Jesus,
Existem profecias de Oséias que se cumprem no tempo de Jesus, mas existem profecias de Ezequiel que se cumpriram em Jesus e que vão se cumprir também no fim dos tempos. Então, analisar as profecias, você precisa estar com esse foco muito bem ajustado. E aí, o que nós temos? Nós temos uma imagem no Novo Testamento de um Messias que parece que não encaixa nisso aqui. Ainda que ele, como por exemplo no capítulo 9 de Isaías, fosse um maravilhoso conselheiro, pessoas viessem atrás dele para o seu conselho, fosse ali, é o único que a gente pode dizer dos quatro. Porque ele não é um Deus poderoso, porque o poder dele está sendo manifesto pela ação do Espírito Santo. Ele mesmo fala, né, se eu quisesse, eu traria legiões de anjos para me defender, mas ele se entrega para morrer. Ele não é um pai eterno, porque Jesus morreu, então ele não é eterno. E ele também não é o príncipe da paz, porque depois dele a paz não continuou. E aí, como é que fica a figura do Messias nesse caso? Isaías tem a resposta. Porque na profecia de Isaías, na sequência das suas profecias, nós falamos do livro do Emanuel, existe um segundo livro, que são chamados os Cânticos do Servo Sofredor. E os Cânticos do Servo Sofredor apontam justamente para essa figura que apareceu entre os homens, que habitou entre nós, como vai dizer João capítulo 1, que nós vimos a sua glória como a glória do Pai, mas ele veio para os que eram seus e os seus o não receberam. Na verdade, o texto nem diz isso, né? O texto a gente acaba lendo rápido. Ele veio para o que era seu. Ele veio para o seu reino. Mas os seus, que são os súditos, não o receberam. Mas aí complementa, mas a todos os que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então isso está lá em João capítulo 1. Isaías vai trazer 4 imagens muito poderosas a respeito desse Messias. Está no mesmo livro, está no mesmo momento. E ele está dizendo, aquela figura que nós temos lá do Rei Eterno, do Pai Eterno, do Príncipe da Paz, tem que estar adicionada dessa figura aqui. Então, por exemplo, Isaías 42 vai falar do servo gentil que traz justiça às nações. Isaías 49 vai falar o servo como luz para os gentios, e Jesus cumpre isso, porque ele vai falar para muitos que não são de Israel, como a mulher sírio-fenícia, como o centurião romano que ele cura o servo, ele está mostrando que ele é luz para os gentios. Vai falar sobre a obediência do servo apesar do sofrimento e o texto mais emblemático de todos, que é o final do capítulo 52 e o início ali do capítulo 53. A gente vai ler ele rapidamente. Capítulo 52, verso 13, diz o seguinte: Vejam, o meu servo agirá com sabedoria. Será engrandecido, elevado e muitíssimo exaltado. Assim como houve muitos que ficaram pasmados diante dele. Sua aparência estava tão desfigurada que ele se tornou irreconhecível como homem, uma imagem direta do sofrimento e do martírio de Jesus. Não parecia um ser humano. De igual modo, ele aspergirá muitas nações, e reis calarão a boca por causa dele, pois aquilo que não lhes foi dito verão, e o que não ouviram compreenderão. E aí vem o capítulo 53, que é o capítulo mais emblemático do servo sofredor, dizendo o seguinte: quem creu em nossa mensagem? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um broto tenro, como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse, não havia em sua aparência nada para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus afligido e atingido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz, prestem bem atenção nisso aqui, o castigo não é que nos traz, já nos trouxe paz. O apóstolo Paulo vai pegar isso aqui de uma forma fantástica e vai nos dizer isso, que antes nós éramos inimigos de Deus, mas nós hoje temos paz com Deus. Por conta desse sacrifício, e esse castigo estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós.
Agora está mais parecido. Agora parece que está falando do Jesus que a gente ouviu falar ali no Novo Testamento. Essa é uma grande questão. Quando nós não temos a compreensão direta e concreta de onde vêm as nossas crenças, de onde vem a nossa fé, de onde vem a base daquilo que acreditamos, nós podemos ser derrubados. Imagina que alguém chega para você assim, pô, esse Messias não prometeu a paz? Cadê a paz? O que vocês creem num Messias que não fala, que não executa aquilo que ele prometeu? Como é que funciona isso? Como é que a gente consegue entender que esse é o Messias? E aí muitas vezes nós podemos sim ser abalados por ventos de doutrina, como são chamados, por ideias que balançam a nossa cabeça. E aí a gente não analisa, por exemplo, como que funcionam as profecias de Isaías. E é muito interessante porque quando Jesus estava andando ali pelo meio da Galileia, fazendo lá o seu ministério acontecer, curando pessoas, mostrando os sinais e maravilhas que eram prometidos desde os tempos antigos, que o Messias, o Redentor, viria e faria, Jesus foi desafiado pelos fariseus. E os fariseus questionavam Jesus com o quê? Com a Bíblia, com as profecias. E Jesus respondia de acordo com o seu conhecimento. Só que aí o que aconteceu? No final da sua trajetória, no final do seu período ali na terra, Jesus vai passar uma semana, praticamente uma semana, na terra de Jerusalém, na cidade de Jerusalém. E aí nós temos em Jerusalém um problema muito sério, isso aqui que eu queria explicar para vocês. Porque Jerusalém havia 4 grandes grupos que gerenciavam toda essa parte religiosa. 4 grupos que pensavam de forma completamente diferente. Nós conhecemos 3 deles pelo texto bíblico. Mas existe um 4º grupo que eu vou até mencionar para vocês. Mas nós conhecemos os fariseus, como eu já mencionei. Tinha um zelote nos discípulos de Jesus. Lembra que tinha um zelote? Que era dos discípulos? Que é outro grupo chamado de zelotes. Você tinha os saduceus que estão presentes em Jerusalém. E, por fim, você tinha um outro grupo chamado de essênios. Esse não está citado na Bíblia. Quem cita é um grande historiador judeu antigo chamado Flávio Josefo. Ele coloca ele explicando sobre a história de Israel para os romanos. Ele vai dizer lá e fala, olha, tem esse grupo que se reuniu no deserto. Talvez você já tenha ouvido falar dos manuscritos do Mar Morto. Aqueles manuscritos que foram encontrados lá no Mar Morto, em Israel, esses manuscritos eram mantidos por esses essênios. Mas por que isso é importante? Porque o que acontece? Israel sempre esteve sob domínio de uma nação estrangeira. Antes de que os babilônios vieram e tomaram Judá e tomaram Jerusalém, Israel tinha uma certa liberdade, mas depois que cai Jerusalém, no ano 586, nunca mais Israel esteve sobre independência. Sempre teve um dominador. Primeiro foram os babilônios, depois foram os persas, depois dos persas os gregos. Mas tem um hiato nessa história. E esse hiato ocorre quando um grupo chamado de Macabeus, já ouviram falar da revolta dos Macabeus? Existem 2 livros que nós não temos na nossa Bíblia, mas tem na Bíblia católica, chamado 1º Macabeus e 2º Macabeus, que conta essa luta de libertação contra os dominadores gregos. E aí eles vão conseguir vencer a batalha. Porque o grande ápice dessa luta foi quando um grande rei, o rei grego na época era Antíoco Epifânio. Antíoco Epifânio ele vai querer sacrificar porcos, que são animais imundos para o judaísmo, lá no templo de Jerusalém. Então ele se revolta, ele fala, vamos destruir esse pessoal porque eles estão profanando o templo. E eles conseguem vencer. E aí qual é a grande questão nessa brincadeira? Porque depois que eles vencem, os judeus lá da revolta dos Macabeus tomam conta, a gente chama disso de período Hasmoneu. Quando eles tomam conta, a pergunta que se levanta é, quem que vai coordenar o templo? Quem que vai coordenar os sacrifícios? Quem que vai poder fazer o culto acontecer, como a gente está vendo aqui? Quem que vai liderar? Quem que vai cantar? Pela lei de Moisés, deveriam ser os levitas. Os levitas deveriam coordenar. E Levi, que é um dos filhos de Israel, de Jacó, tem 3 filhos. Levi tem um filho chamado Merari, tem um filho chamado Gerson e tem um filho chamado Coate. Coate é o antepassado de Arão. E quem foi Arão na saída do Êxodo? Quem que vai me responder aqui? Arão era quem?
Irmão de Moisés, mas qual era a sua função? Oi? Também, mas isso eu estou falando já depois do Êxodo, isso é antes. Ele era o sumo sacerdote. E Deus vai falar para Moisés e para Arão: quando Arão morrer, o sumo sacerdócio passa para o seu filho. Quando o filho dele, que no caso ele tinha dois, Nadab e Abiú, que são fulminados, depois vai ter Eleazar. Quando Eleazar for morrer, vai passar para o próximo. E assim sucessivamente. O que acontece depois de quase 800 anos? Na verdade, mais de 800 anos, porque o Êxodo é antes, é 1300 mais ou menos. O que acontece? Quem que sabe qual é a linhagem correta para seguir? Quem que sabe quem que é a descendência de Coate, que é a descendência de Arão, que vai ser o sumo sacerdote? Aí surge esse grupo. Porque o último que é mencionado no texto bíblico é Zadok. Zadok era o sumo sacerdote quando Davi era rei. E Zadok é responsável pela unção a reinado de Salomão. Isso está lá em 1 Reis, capítulo 1. Zadok vai lá e vai ungir Salomão rei no lugar de Davi. O que o pessoal faz? Olha, esse grupo, nós somos descendência de Zadok. Então eles são chamados de Zadoquitas. Só que na época de Jesus a palavra já tinha mudado um pouco o som. Em vez de eles serem chamados de Zadoquitas, eles eram chamados de Saduceus. Por isso que o nome Saduceu vem dessa linhagem de Zadok. Eles entendiam que eles dominavam o templo, que eles deveriam gerenciar o templo, porque eles estavam seguindo a linhagem de Arão. Qual é o grande problema dessa história que eu estou contando para vocês? É que Jesus começou a ensinar em Jerusalém. Jesus começou a fazer milagres em Jerusalém. Jesus começou a ser desafiado com relação à lei e ele respondia melhor que os saduceus. E aí você tem duas ações. Vou estudar o texto, vou me dedicar para ver se eu consigo derrubar ele no argumento ou se ele é aquele prometido. Vários fariseus fizeram isso. Inclusive, provavelmente, os primeiros discípulos da vida após Jesus, né, depois que Jesus morre e vai para os céus, eram fariseus, porque eles estavam mais próximos da lei e de todos os escritos. Só que os saduceus, diferente dos fariseus, eles não ouviam os profetas. Olha, isso é uma informação importante, talvez você nunca ouviu falar disso. Os saduceus aceitavam apenas a lei, chamada Torá, o Pentateuco. Era a única parte da Bíblia que eles aceitavam. Os fariseus estudavam a lei, a Torá, e estudavam as profecias dos profetas. Então eles criaram um sistema de interpretação chamado tradição oral, e essa tradição oral virou depois o Talmud, que vocês já ouviram talvez no judaísmo. Então o que acontece? Os fariseus questionavam os saduceus por que eles não ouviam os profetas. E quando Jesus aparece, Jesus está fazendo o que ali? De acordo com Mateus, de acordo com Lucas, de acordo com Marcos e depois de acordo com João, está cumprindo as profecias. Quando nós não conhecemos a origem do Messias, quando nós não conhecemos o que o Antigo Testamento fala sobre ele, nós incorremos no mesmo erro. Nós temos que ter muito cuidado para não sermos pegos no desconhecimento a respeito de onde vem a nossa fé no nosso Messias, como Isaías apresenta aqui. Eu vou terminar só para vocês verem agora o exemplo positivo. Eu falei do exemplo negativo, agora o exemplo positivo. Atos capítulo 8, uma história que todo mundo conhece. E ninguém presta atenção. Todas as vezes que a gente vai falar sobre o Evangelho e como o Evangelho se desenvolve na igreja, a gente sempre pensa, começou em Jerusalém, depois na Judéia, Samaria, aí ele entrou aonde? Ele entrou na Europa, passou ali para Macedônia, Filipos, Paulo vai querer ir para Filipos para poder ir pregar. E esquece que ele entrou na África antes. Nessa história que nós estamos vendo aqui. Olha o que diz a capítulo 8, verso 26. Um anjo do Senhor disse a Filipe, vá para o sul, para a estrada deserta que desce desde Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou quem? Um eunuco etíope, um oficial importante encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Este homem viera a Jerusalém para adorar a Deus e de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o que ele lia? O livro do profeta Isaías.
Qual trecho de Isaías ele lia? E o Espírito disse a Filipe, aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe disse, o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu, como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentar ao seu lado. O eunuco estava lendo esta passagem da Escritura. Ele foi levado como ovelha para o matadouro e como cordeiro mudo diante do tosqueador, não abriu a sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. Justamente o trecho que eu li para vocês aqui. Eu parei no verso 6, ele está no verso 7 em diante. Vocês estão vendo a importância de conhecer a origem da fé que nós depositamos no Messias? Filipe tinha essa fé. Filipe podia explicar para aquele eunuco. E com certeza esse eunuco impactou toda a região que eles estavam governando, a região da Etiópia. Eu não sei onde é que Deus vai levar você. Eu não sei para quem você vai poder falar. Mas se você tiver alicerçado no conhecimento que a própria palavra de Deus apresenta a respeito de quem é esse Cristo que você quer mais em você, ou que é a pedra angular, você não vai ser abalado por qualquer vento de doutrina. Vamos orar? Muito obrigado, Senhor, por essa mensagem da Tua palavra, como ela nos ensina a compreendermos bem aquilo que precisamos aprender a respeito da trajetória, da história de redenção que o Senhor traçou, através da linhagem abraâmica, passando pela linhagem davídica, encontrando seu eco nas profecias dos seus servos profetas ali no Antigo Testamento e se cumprindo na figura de Cristo Jesus. Esse Jesus que nos resgatou, esse Jesus que nos redimiu, é o mesmo Jesus que tem poder ainda hoje para transformar toda e qualquer circunstância e situação. Por isso, Senhor, te pedimos que o Senhor nos dê fome e sede da Tua palavra, fome e sede de entendermos aquilo que o Senhor quer nos ensinar, através dos Teus escritos, através do Teu Santo Espírito, para que nós possamos passar essa mensagem adiante. Cumpre o Teu querer em nós, Senhor. Impede que a nossa mentalidade, que a nossa inclinação pecaminosa atrapalhe esse processo. Limpa o nosso coração, para que nós a cada dia nos tornemos servos fiéis da Tua palavra e tendo realmente Cristo como a nossa pedra angular. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém.